Boa tarde. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos ao Encontro de Cinema Negro Osmo Bubu, África, Brasil, Caribe e outras diásporas, 14 anos. Me chamo Vitória Costa, eu sou amazônida, sou realizadora audiovisual, e a gente vai bater uma conversa aqui, bater um papo rapidinho sobre essa sessão de filmes que a gente acabou de ver, né? Eu vou estar mediando aqui essa mesa, e a gente vai falar um pouquinho sobre os filmes Afeto, de Renato Cândido, que está aqui para conversar com a gente. Eu faço a minha sambada, da Juliana Lima, que também está por aqui. E também nós tivemos os filmes Penumbra, da Pamela Castro, Tambor ao Bola, do Sérgio Onofre de Seixas de Araújo, Marcelo, de Davi Vitor e Saulo Nicolai, Nigiro, Meu Nome e Minha Ancestralidade, de Assagi Piá, e Ruas da Discórdia, de Jean Almeida. Bem-vinda, bem-vindo Renato, bem-vinda Juliana, tudo bom com vocês? Opa, tudo bem, Vitória? E aí, Juliana? Olá, Renato. Olá, Vitória. E a todas e todos, né, que estão acompanhando aqui a gente, né, assistiram aos filmes. Sim. Eu queria começar parabenizando vocês pelos filmes, né, pela importância e pela as temáticas que vocês trazem. E só para começar, eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho assim, sobre os projetos de vocês que vocês já fizeram, né, como vocês chegaram até aqui, que é importante. Uma breve apresentação. Fica à vontade, Juliana. Bom, eu sou Juliana Lima, sou diretora de Eu Faço a Minha Sambada, um documentário sobre Dona Glorinha do Coco, de um bairro super tradicional, assim, dessa cultura do coco, né? Que é chamada Amaro Branco, em Olinda, cidade de Olinda, cidade também de Chico Sainz, né? Enfim, eu estou super feliz de estar participando. Esse não é meu primeiro ano nos Osmo Bubu. Eu acho que eu já sou uma veterana. Eu espero que o meu próximo filme seja exibido, seja um longa-metragem nos Osmo. Mas aí a gente vai, né, subir nessa escadinha e procurando alcançar essa perspectiva. Mas eu espero que vocês tenham gostado do filme. É um documentário curtinho, foi feito a partir da Lei Aldir Blanc, né, um edital de salvaguarda de mestres e mestras de cultura popular. Enfim, a gente vai falar mais um pouquinho sobre ele já. É só uma apresentaçãozinha básica. E só para destacar a minha felicidade de estar aqui participando novamente desse festival, desse encontro. Salve, galera, beleza? Sou aqui de São Paulo, né? Sou Renato Cândido, sou aqui da Zona Norte de São Paulo, Vila Nova Cachoeirinha, né? Eu sempre destaco essa questão que eu moro num bairro periférico de São Paulo, né? E aí, o Afeto, ele é um filme que ele não é o primeiro, né, no Centro Afro-Carioca ou nos Osmo, né, no Encontro de Cinema Negro, né? Eu já exibi 2 ficções, foi Dara, que foi Simone, né? E o Samba do Cururuquara também, que é um documentário, Samba do Cururuquara. E aí eu exibi também, agora exibindo também o Afeto, né? O Afeto, gente, eu rodei aqui na Vila Nova Cachoeirinha mesmo, né? Bem na divisa da Cachoeirinha com a Brasilândia. E é um bairro que se chama Jardim Almanara, inclusive, né? E aí eu trabalhei com o Jardélio é do grafite, é mural, ele é artista visual, né? Ele tá até com uma exposição, né, aqui no Centro Cultural da Juventude, na Vila Cachoeirinha, atualmente. E aí a gente conversou sobre, mano, vamos registrar o processo de fazer um mural na quebrada, porque geralmente a gente tem essa noção de mural nos bairros boy, entendeu? Em São Paulo, no centro da cidade, e aí não muito na quebrada. E essa perspectiva do Jardélio, né? E aí eu peguei, e não foi com edital, né? E não estou falando isso para glamorizar fazer coisas sem edital, mas eu fiz mesmo pegando uma câmera inclusive da Odum Produções, né? Que é da Viviane Ferreira, né? Da Bruna Anjos, que elas tinham lá disponível. Perguntei, oh, vocês estão usando aí a câmera? Estão usando o microfone? Ah, não estamos. Então,
deixa eu usar aí para eu registrar esse mural, aí foi nesse sentido. E há muito tempo também eu estava muito afim de fazer filme tipo cinema direto, saca? De acompanhar um processo, essas coisas todas, aí foi a ideia do Afeto, tá bom? Certo. E aqui nessa sessão nós tivemos essa característica, assim, né? Nós tivemos algumas linhas latentes nessa sessão que nós acabamos de assistir, que uma delas é falar sobre essa construção, né? Acompanhar o processo de criação artística de algumas peças, né? Como o Jardelli, como no filme da Juliana também. Então a gente tem essa característica também, assim como os outros filmes que a gente mostrou, que são mais para o final, que fala um pouco sobre a nomeação, né, sobre a importância do nome, seja de pessoas, seja de ruas, mas que também trazem para um sentido muito da cidade, assim. Eu acho que vocês tocaram nesse aspecto que eu acho que é importante que a gente aborde, assim. Eu queria que vocês falassem sobre essa relação, né, da cidade com a cidade que acabou emergindo nos filmes de vocês. Assim, o que vocês têm de vivências e acabou transbordando para o filme em relação à cidade e aos artistas que vocês representaram e registraram aí. Bom, tá? Eu tenho uma veia muito antropológica, eu gosto muito de contar histórias, né? Então, quando eu vi esse edital, eu fiquei super feliz, assim, porque era um edital que tinha 2 eixos. O primeiro era os mestres se inscreviam, e o segundo era para cineastas, então eles iriam registrar a história desses mestres. E aí, assim, não tinha um critério, não era a gente que ia escolher o mestre, era a Secretaria de Cultura que ia escolher o mestre que a gente ia filmar. E aí eu fiquei nessa expectativa, aí eu fiquei em terceiro lugar, no geral, porque eram por regiões, era o Agreste, a região metropolitana e tal. No geral, eu fiquei em terceiro, mas na região metropolitana eu fiquei em segundo. E não sabia o que ia ser por mestres e tal. E aí, quando chegou um e-mail para mim em janeiro dizendo que você vai filmar Dona Glorinha do Coco. Nossa, e minha mãe conhecia, minha mãe ama coco, mãe adora a sambada, mãe não pode ver, né, vai ter sambada no Portugal, vai ter sambada, não sei o quê, mãe sempre estava lá. Mãe começou a cantar uma música da Dona Glorinha que eu não conhecia. Aí eu falei, nossa, que delícia, eu vou filmar uma mulher negra e que, né, muita gente conhece, muita gente adora. E fui lá, assim, né, falei com a produtora, não consegui resposta, eu consegui o endereço da Dona Glorinha e bati lá na casa dela. E com todo cuidado, porque a gente ainda estava vivendo aquela pandemia, ninguém estava vacinado, ela não estava vacinada, eu não estava vacinada. Então, assim, eu fui com Bia, que é quem monta o filme, Bia Ritz, que é quem monta o filme, uma querida, assim, uma grande amiga, uma artista visual também. E aí eu fui com ela, conversei com a Dona Glorinha, e lá eu já comecei a fazer algumas imagens, né? Eu e Bia gravando no celular e tal. Depois eu volto e com a equipe, e a gente consegue filmar mais algumas coisas dela, coisas que a gente sentiu que ficou faltando, eu consegui, e a partir do roteiro, né, que eu comecei a escrever, dessa primeira visita que eu tinha ido, e de visitar aquele bairro. Dona Glorinha nasceu ali, a mãe dela foi uma referência de cultura, a mãe dela fundou uma das escolas de samba, a primeira escola de samba que tinha lá, tanto é que a gente filma uma escola, né, no início a gente mostra essa escola de samba que a mãe dela ajudou a fundar e que desfilava nessa escola de samba de colã. Gente, Dona Glorinha hoje tem 87 anos, sabe? Imagina naquela época, assim, era a mãe dela, eu fiquei com vontade de contar depois a história da mãe dela também, sabe? Que para mim ficou sendo uma referência de mulher, de tudo, e inclusive comecei a pesquisar um pouco sobre a história dela também. E aí a gente consegue construir esse filme, contar essa história, Dona Glorinha, que a ideia também, a minha ideia é aumentar o tempo desse filme, porque a gente, esse filme de 5 minutos era uma exigência de lá da Secretaria de Cultura, que esse filme tivesse 5 minutos, se ele pudesse ser vinculado com mais facilidade na internet e tal. Mas fica muita coisa, sabe, esborra muita coisa que a gente não pode colocar, e aí eu tenho material para fazer um filme maior sobre a Glorinha, porque eu acho que ela merece uma história, sabe? Uma história maior. A história dela é muito linda, é uma guerreira, assim, sabe? Com tantos filhos, com tantos netos. E que, de certa forma, inclusive, ajuda a
a manter essa família também, um pouco financeiramente também. E viaja pelo, né? Eu já tenho para Cuba e tal, e a gente mostra um pouquinho dessa história também. Enfim, eu tenho uma paixão por, né, meio antropológica, por contar essas histórias. A história de mulheres negras ainda me satisfaz mais ainda. É isso. Mas tem mais, né? A gente vai começando mais um pouquinho mais pra frente para contar mais um pedacinho, mas eu também quero ouvir Renato. Pois é, o documentário, Juliana, quando a gente rodou, assim, o documentário foi muito eu com a câmera, né? E dentro dessa perspectiva que fazia sentido a gente fazer um documentário observacional, né? Enfim, e eu gosto muito do cinema, do que o pessoal chama de cinema direto, essa ideia de você registrar um processo, registrar um fenômeno que acontece e tudo mais. A gente gravou esse filme, acho que foi de abril de 2016, ou foi em março, bem no bagulho louco do impeachment, né, do golpe e tudo mais. Aí a gente terminou em julho de gravar, né, que foi passo a passo mesmo o processo, né. E era louco, porque na quebrada, assim, a galera ficava perguntando, né, do tipo, o que é isso daí? É o que? Ficava buscando interpretar. E aí a galera parava, assim, o Jardélio, né, o artista, para perguntar assim, o que é isso daí, né? A ideia do desenho do Jardélio era o lance da violência policial contra o povo preto, entendeu? Né? Mas só que a pintura dele é mais abstrata e tudo mais, ele traz aquelas linhas, né? Que eu lembro que a gente, quando trabalhava junto num programa aqui da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, Fábricas de Cultura, ele falava que as linhas eram angústias, né? Aí o desenho é repleto dessas linhas, parece uma coisa, uma amarra dentro desses corpos negros, né? Que são retratados no mural. E aí eu achava louco, assim, essa interação, louco, assim, achei muito bacana, né? Acho que é a melhor palavra. É muito interessante a interação da galera com o Jardel. Uma que ele, assim, era tipo vizinho. Ô, vizinho, você tá pintando aí, fazendo mural? E às vezes tem aquela galera que mora no bairro que não é vizinho, mas que sabe um pouco, assim, da nossa presença e tudo mais. E ali, de alguma forma, a gente estava ressignificando, não só com a pintura, mas com a presença da câmera, ainda que a câmera dentro do filme seja aquela câmera que está vendo as coisas, né? Não tá influindo de fato no que está acontecendo, ela só está registrando. Não é tanto um documentário participativo, né? E aí a gente faz, só para terminar, a gente faz na narrativa, a gente faz um momento dele preparando o desenho, né, mais ou menos, né, na laje dele, que a laje é o ateliê, inclusive, né, na laje que inclusive dá para ver a Serra da Cantareira, dá para ver a quebrada, a periferia do Jardim Perialto, né, que é aqui pertinho de casa e tudo mais. E aí a gente tem essa narrativa e a gente vai vendo os passos do mural sendo feito, né? Acho que é isso. Gente, eu vou dar uma sumidinha, mas eu vou ligar a luz aqui que está escurecendo, né? Para não ficar tão escura aqui a parte do fundo aqui, tá? Mas eu não fui abduzido não, tá? Mas a ideia é essa, tá? Só vou ligar aqui a luz, tá? Peraí. Eu também vou aproveitar, tô saindo fazer isso aqui. Tá bom, só um momento, peraí. É interessante também, como eu falei anteriormente, né, que vocês trazem esse processo. Tem a Dona Glorinha do Corpo, que tem toda a história dela, né, como a Juliana falou, de mostrar que vem da mãe, tem ela mora perto dos locais, os filhos, né, ela fala dos filhos criados naquele local, né, no Amário Branco. E também é muito interessante no filme do Renato, esses passos mesmo, acho que mostrar essas fases, tanto o contato, né, com o pessoal que vai ter uma dúvida e chuta o que é que está sendo pintado, o que está sendo feito,
E o processo também, né, os rascunhos dele, achei muito interessante o que tu falaste também sobre essa vista dele, né, a visão do ateliê dele e as músicas, que eu achei sensacionais também que tu colocaste, que dão esse outro toque, né, para feitura em si. Se vocês quiserem falar um pouco disso, também a Dona Glorinha do Coco tem essa... eu não sei se eu não consegui entender se ela compõe também as músicas dela, né? Mas como vocês chegaram nesses artistas também, né? Como a Juliana já falou um pouco, mas se vocês continuam acompanhando, como acontece isso, assim, essa relação dos artistas com as criações mesmo. Gente, eu adoro idosos, assim. Na verdade, eu adoro conversar. E eu adoro ver histórias. Gosto muito. Talvez eu acho que meus filmes eu conto muitas. Eu gosto de fazer esse tipo de filme, cinema direto também, porque é como se eu tivesse ouvindo essas histórias. Então, aquele filme foi uma conversa com a Dona Glorinha. E eu converso com ela até hoje. Eu vou para casa dela, eu levo o bolo, sabe? Eu fico lá, às vezes. Eu não vou mais porque por causa dessa história da Covid e tal, eu fico preocupada, né, ainda em estar... Mesmo no dia da filmagem, a gente tinha se preparado para levar, eu comprei uma torta de abacaxi, disse, vou levar para ela. Só que aí eu botei o equipamento no carro, a equipe, não sei o que, esqueci a torta em casa. Aí quando terminou tudo, eu disse, meu Deus do céu, esqueci. E aí eu gosto de filmar de manhã, porque o meu primeiro filme foi um filme sobre Zé Dantas, uma Psyu. E Zé Dantas tinha morrido 41 anos em 1900 e acho que 60 e pouco, eu acho, alguma coisa assim. Ele morreu muito novo. E essas pessoas estavam muito idosas quando a gente foi captar essas imagens. E a gente aprendeu que a gente precisava conversar com elas de manhã, porque a cabeça funcionava melhor, sabe? A mente funcionava, as lembranças. E aí eu disse, pô, falar com a Dona Glorinha tem que filmar de manhã, né? Porque ela vai estar com a cabeça mais, a mente mais fresca e tal. E também não queria muito barulho e não queria muita interferência, por mais que tivesse, que era uma periferia, sabe? Mas eu achei que aquilo talvez fosse influenciar e eu queria fazer cenas externas, porque aparece o farol de Olinda, acho que como vocês veem no filme, aparece o farol atrás quando ela está conversando, né? E o farol é uma referência para a cidade de Olinda, é uma referência para Amaro Branco, porque onde acontece, né? O farol é lá, e é localizado naquela região ali, e é um símbolo muito forte. E, bom, aí eu estava viajando, conversando, e já essa coisa do território, né? A gente estava perguntando, já vai eu. Sim, aí eu chego à tarde, eu esqueci de levar o bolo. Aí eu cheguei em casa e disse, pô, eu quero fazer a cena do pôr do sol. E voltei para lá, sozinha, e fui levar a torta. Quando eu chego lá à tarde, tá a calçada cheia de gente, a rua lotada de gente. Eu disse, meu Deus do céu, o povo tudo sem máscara, né? Meu Deus do céu, eu com o maior cuidado do mundo, Covid, e tá todo mundo aqui na rua, assim, conversando como se não tivesse. Mas ela estava dentro de casa, sabe? Ela estava bem cuidada lá. As filhas têm todo um selo e tal por ela, tem um cuidado enorme por ela. Mas eu gosto, sabe, de filme, de colocar a rua como símbolo, sabe? Dessas pessoas, do trabalho desses artistas. Sabe? Eu acho que isso para mim é uma joia, assim, tá? Esses lugares, ter esse diálogo entre o artista e o local onde ele mora, de onde ele trabalha. Eu acho que isso é uma afirmação da identidade, eu acho que isso afirma a identidade dela. E eu levei o filme para ela assistir, sabe? Ela assistiu o filme e eu disse, a senhora gostou? O que a senhora acha que está faltando nesse filme? Ela disse, tá lindo, eu adorei, não está faltando nada, sabe? Mas era isso, assim, eu tive esse cuidado, inclusive, de levar o filme para ela assistir primeiro. Eu queria que ela se visse, né, e me dissesse qual era a impressão dela a partir do olhar que eu tive dela, sabe? E aí eu fiquei muito feliz com a resposta dela. Eu acho que isso é muito importante, né? Filmar um artista e ter esse respeito pelo artista. E conversa. Essa semana mesmo ela ligou para mim, eu conversei e eu retornei a ligação, mas não consegui falar. Mas vou lá na casa dela, vou fazer uma surpresa nela nesses dias. Bom, do filme, dos aspectos assim que eu destaco, é curioso assim que quando a gente foi um ano complicado.
mas o muito bom ao mesmo tempo. Foi o ano que eu rodei Dara, inclusive, né? O filme que eu rodei lá em Nova Soure. É curioso, assim, porque logo que eu terminei de gravar esse documentário, eu fui rodar Dara, né? E Dara já com outras câmeras, com outra câmera, né? Era uma Red e tudo mais. Esse documentário com o Jardelli eu rodei com uma X3 mesmo, né? Para agilidade, né? Uma câmera mais ágil, mais, né? E era uma coisa assim. Eu sempre mandava proposta para edital e não rolava, né? E aí não é possível e tal, né? Eu já não, assim, já tinha feito alguns filmes, né, nesse sentido. E eu conversei com o Jardel, a gente trabalhava junto, né? E a gente conversava muito assim, mano, a gente não pode do tipo só achar que esse emprego aqui tá rolando, porque uma hora esses brancos mandam a gente embora, entendeu? Eles se acham dono do senhorzinho da cultura também. E aí a gente fica aí, né? Para os brancos é mais fácil ser demitido e arranjar outro trampo, entendeu? Para nós não, né? Aí a gente precisa fazer, a gente precisa girar alguma coisa, né? Aí o Jardelli tinha comentado, mano, eu acho que eu vou fazer, tô a fim de. Eu economizei um dinheiro aí, fez um trampo no Sesc, um negócio assim, né? Porque às vezes rolam uns trampinhos no Sesc. Aí eu vou gastar uns R$ 400 aí de tinta para fazer um mural ali perto de casa. Já pedi para a vizinha já o muro e tal. Eu nem tinha ideia de como ia ser esse muro, né, e tal. E foi legal que a gente pegou do zero, assim, né, do tipo, ó, o Jardello, mano, ó, dia, sei lá, 17 de abril, sei lá, ó, eu vou colar e vou começar o muro hoje, bora? Aí, ó, já tô preparado, já peguei a câmera com a Bruna Anjos, com a Viviane, já tá carregadinha, botei um microfone em cima, né, porque não tem operador de áudio nesse filme, era eu mesmo, sabe? Microfone ruim do caramba, aqueles yoga, sabe? Enfim, mas rolou, né? Era o que tinha e tal. E aí do som, é interessante, né? Que aí eu coloquei, né? Eu editei o som e tudo mais, mas o comum mesmo daquele momento de criação lá do Jardelli lá na laje é rolar música e ele criando, entendeu? E aí eu fiz uma coisa mais observacional e tentando pegar algumas imagens, né, que pudesse dar conta dessa relação do Jardélio tá na laje, né, e na laje a gente conseguia ver a quebrada. E uma coisa curiosa também na laje é que de lá a gente consegue ver o cemitério da Vila Nova Cachoeirinha também, né? E nós aqui, eu não sei em Recife ou em Belém, mas nós aqui temos essa relação com o cemitério muito assim do tipo lugar que os jovens negros estão, né? Dizem que o cemitério do Jardim São Luís, na zona sul de São Paulo, né, ali Jardim Ângela e tudo mais, é o lugar onde mais se enterrou jovens negros, né, no Brasil, principalmente nos anos 90, né, quando estava lá pula, né, aquela coisa toda dos racionais e tudo mais, mas ao mesmo tempo era tiro, era aquela coisa toda, né, que era comum não só na Zona Sul, mas aqui também no Jardim Peri, né, enfim, tudo isso. E na Cachoeirinha não era diferente, né, e isso tudo, eu lembro que nas nossas conversas, né, não estou falando que as nossas conversas foram essenciais para que o mural aconteça, mas ela nutriu muito essa angústia, né, da gente ser o alvo, né, da gente ser o alvo e a gente, ao mesmo tempo, eu estava com formação universitária, tinha terminado o mestrado, nessa época que eu fiz o documentário eu já era professor universitário com 35 anos e essas coisas todas, né? Mas aí isso refletiu tanto na criação ali quando ele estava elocubrando, né, como que ia ser esse mural ali no papel e tudo mais, ele desenhou um coração, inclusive, né? Meio Gonzaguinha, né? Gonzaguinha adora falar de corações, né, e tudo mais. E não à toa que tem Gonzaguinha, inclusive, na trilha sonora. E aí esse coração cheio de linhas, cheio de angústias, né, que ele falou, ele tá no mural também. Então foi processual mesmo. Foi um ano que eu fui demitido de olha só, né, ô boquinha maldita, eu fui demitido desse programa de cultura, chamado Fábricas de Cultura,
mas ao mesmo tempo foi um ano que eu consegui fazer, né, editar essas coisas todas, esse filme e fazer o filme Dara a primeira vez que fui ao céu. Aí já o Dara foi com dinheirinho de edital. É muito interessante vocês trazerem tudo isso. E, assim, a gente produzir audiovisual, né, é um atravessamento, né? Atravessa as nossas identidades, as nossas experiências. E esses filmes que a gente viu nessa sessão são exemplos de discursos também, né, que batem de frente com várias questões coloniais, né, que trazem, que são insistentes, que insistem em querer colocar a gente em lugares que a gente tem que ocupar. Mas esses filmes trazem esses questionamentos, né, mostram pessoas pretas, artistas, né, fazendo suas obras, fazendo seus trabalhos, e outros pontos de vista, né, tanto dessas pessoas registradas quanto de vocês, né, que dirigiram. Eu queria que vocês pudessem falar um pouco sobre como é produzir audiovisual nesse contexto, seja de políticas públicas, seja de pandemia, ou seja, qualquer outro desses contextos que nós produzimos enquanto cineastas negros, né, enquanto pessoas negras no audiovisual. E como esses contextos afetam a produção de vocês. Assim, mais ou menos nessa linha que vocês já estão falando também, né? Acho que tem toda a diferença, né? Ser um cineasta negro tem toda a diferença. Tanto é que a gente já se identifica enquanto cineasta negro, né? Eu pelo menos trago essa identidade. Porque a narrativa da gente muda, a percepção do cinema muda, sabe? É uma narrativa nova, é uma narrativa mais criativa, é uma narrativa que grita pela nossa identidade e dizer, estamos aqui, sabemos fazer, e podemos contar tanto a nossa história quanto a história de vocês, sabe? E com muita sabedoria, talvez muito melhor do que vocês, sabe? Contar até a própria história de vocês, que vocês estão, eu falo vocês, os brancos, sabe? Ou a pessoa negra, para ser mais elegante, sabe? Porque reproduz uma narrativa que reproduz uma história mentirosa, né? E a gente chega contando a história real, a história de verdade, a história como as pessoas merecem saber. E aí, a partir disso, acho que hoje talvez a gente possa respirar um pouquinho melhor, sabe, em alguns estados, porque a gente já, por conta do nosso trabalho, por conta da nossa luta, por conta dessa afirmação de dizer que somos cineastas negros, é que a gente está conseguindo ocupar esses espaços, que ainda é muito pouco, mas a gente está lá chutando a porta mesmo e fazendo. Então, o meu primeiro filme eu fiz em parceria, como eu falei que foi Psy, eu fiz em parceria com o cineasta branco, porque eu fiquei imaginando, eu tinha trabalhado 2 anos numa fundação de cultura aqui de Pernambuco, na coordenação de audiovisual. Então, ali eu pude entender como é que ocorriam as políticas públicas. Então, assim, Pernambuco sempre foi uma referência, né, nesse sentido de alguns anos para cá, de cinema, e de ter um edital que fomentasse isso, esses cineastas. E eu posso dizer que eram só cineastas brancos. E 2 ou 3 cineastas mulheres brancas, loiras, assim, sabe? E não tinha, só tinha Tila Chitunda, a Luiz Chitunda, que é Tila, fazendo mais TV do que cinema. Né? E ficava nisso, a gente não acessava esse edital. Então, meu primeiro filme eu fiz porque eu pensei, junto com uma parceria, eu queria contar essa história, mas eu senti essa necessidade de ter uma parceria branca para poder ir mais experiente do que eu, para poder acessar o edital, que era o edital do MINC, na época foi um edital de baixo orçamento. E a partir desse primeiro filme, e da minha vivência na Fundarp durante 2 anos, eu pude entender como é que ocorriam essas políticas públicas, como era que fazia essa divisão desse dinheiro, né? E aí eu ficava lutando, eu vou fazer o meu primeiro curta, meu primeiro filme autoral, sozinha, escrevi um roteiro massa, que ficou em 4º lugar, super bem pontuado, mas não foi aprovado. E aí eu disse, pô,
E aí escrevi de novo no segundo ano, super bem pontuado, a equipe dizia, a comissão dizia, seu filme é maravilhoso, o roteiro muito bem escrito, blá, 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 blá. E no final das contas, nada. Aí eu comecei a perceber que eu disse, eu não vou acessar esse edital enquanto mulher negra. Não vou, porque eles vão achar lindo, mas eles não vão confiar em mim. E eu tinha acompanhado que chegava lá umas defesas, uns pitchings horrorosos dos cineastas brancos, que não sabiam mal o que ia fazer, tinha referência uma outra de filme, e aprovava. E eu dizia, eu acho que o edital, realmente, ele precisa de um recorte racial, e um edital que reproduz o racismo dessa sociedade, e essa comissão não vai aprovar meu filme. E a gente nunca vai ter isso. E aí, já era sócia da ABD, que era a Associação de Documentaristas, e resolvi pleitear um cargo. Uma amiga minha dizia, você vai ter que ir, eu não vou me envolver com a política porque eu não quero mais, eu não sei o que, ela dizia, você vai ter que ir, você vai ter que ir, aí eu fui. E aí, a partir dessa função de vice-presidente da entidade, eu ocupei o cargo de... E a gente já vai entrar nas políticas públicas. Eu ocupei o cargo no Conselho Consultivo do Audiovisual, que foi fundamental para que esse corpo negro estivesse ali brigando por direitos. E aí eu costumo dizer que, na época eu estava fazendo uma pós-graduação em políticas públicas afirmativas, e depois eu fiz um mestrado, e eu costumo dizer que os orixás me colocaram ali como uma ferramenta para aquilo que precisava acontecer, sabe? Eu acho que eu fui um instrumento para aquilo que precisava acontecer. E eu briguei durante 2 anos por essas políticas, essas cotas, essas políticas públicas afirmativas, essa reserva de vagas para a gente. E no primeiro ano, a gente conseguiu que eles, além de a gente, no primeiro ano dessas coisas, depois de 2 anos, eles conseguiram uns acordos lá que não rolou para a gente direito, que era incluindo mulheres, incluindo várias pessoas. No segundo ano, a gente consegue, depois de muita briga, essas reservas de vagas específicas para a gente, e com a comissão, nas 7 categorias, sendo integradas também por pessoas negras. Isso foi importantíssimo, fundamental, para que a gente pudesse ter, nesse edital, 47% dos projetos aprovados com realizadores negros, sabe? E aí a gente acessa curta, a gente acessa principalmente curta, formação e tal, mas o edital de longa-metragem ainda é uma coisa que a gente está acessando muito pouco, porque esse desmembramento das políticas, né, essa coisa que eles, né, tem uma palavrinha que agora está me fugindo, né, desmonte das políticas públicas, né, na verdade, a gente não consegue criar produtoras jurídicas, né, para que a gente possa acessar esse edital, que é onde está cerca de 50% da concentração do dinheiro. Então, a gente tem 2 cineastas agora, acho que a gente tem agora 2 cineastas produzindo longa-metragem, vão conseguir produzir seus filmes de longa-metragem. Eu acho que é Cíntia Lima e Caio Dornelas, que vai conseguir produzir isso, mas ainda é muito pouco em relação à quantidade de cineastas negros que a gente tem aqui. Mas a gente está conseguindo, por causa dessa limitação com a produtora, né, jurídica, que a gente não tem ainda, muita gente tentando ter como manter uma produtora jurídica, né, que é muito caro. Mas a gente consegue dar um grito mesmo fazendo isso. Esse edital é da Lei Aldir Blanc, que é um edital, né, do auxílio emergencial, esse de Dona Glorinha. Mas os meus 2 filmes anteriores, o Lá no Alto, né, que eu vou montar agora, foi com o edital que eu consegui. Mas os meus 2, o Maíra Está Bem, que foi para os Osmo Bubu, inclusive ganhou um prêmio dos Osmo Bubu, e esse que está aqui, que é o Elos, que eu mesmo fotografei, que também foi exibido nos Osmo Bubu, que é sobre o Cosme Damião na Nação Xambá. Nossa, sempre fui eu que fui lá, filmei, fiz tudo sozinha durante 3 dias, fiz áudio, fiz câmera, sabe? Fui lá, fiz, e eu super feliz de ter feito isso, porque é um presente para mim, meu para a Nação Xambá, para Guitinho, meu amigo que não está mais nesse plano, mas, enfim, é um presente. Mas os meus 2 filmes eu fiz num cinema de guerrilha, indo lá, fazendo, e monta aí, Bia chega e faz, eu quero montar esse filme, e Bia monta esse filme, e Catarina também, a Polônia chega e diz, eu quero montar Maíra, e monta Maíra, está bem? E assim, com os meus amigos, querendo que as coisas aconteçam, sabe?
Mas eu acho que a gente também tem que fazer esses filmes, porque é uma questão de urgência, né? Que cinema é isso. O que a gente quer dizer naquele momento é essa urgência, e também quer fazer filme pagando todo mundo. Porque isso também é importante, né? Para a autoestima da gente, para a autoestima dos nossos amigos, para uma qualidade também que a gente espera que os filmes da gente tenha, de filmar com uma câmera boa, com microfone bom, sabe? Ter dinheiro para pagar o lanche, o almoço, a refeição de todo mundo, e alugar a luz, e alugar aquilo que a gente quer fazer, sabe? É importante. E é importante também, acho que as duas coisas são importantes nesse sentido. É muito curioso, assim, pegando muito que a Juliana está trazendo, né, sobre política pública, e a gente, na medida, por exemplo, eu antes de estudar cinema, né, de chegar nesse lugar que já foi uma batalha imensa, né, que eu não peguei cota, por exemplo, né, não estou falando que cota também não seria, né, que o pessoal que conseguiu por cota seria mais fácil, não é nem um pouco isso, né, mas eu venho dessa geração 2002, né, entrando na faculdade e tudo mais, e assim, a todo momento nos impedem de existir, né, existir enquanto narrativa, enquanto ideia. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, era muito confortável para a galera que era mais, né, a galera branca ou que estava imersa na branquitude ali, que me tivesse ali, mesmo que eu fosse um igual ali, um aluno, né, na graduação, com os boy rico, era muito mais confortável que a galera me colocasse num lugar, assim, do tipo, o Renato faz assistência de elétrica, consegue erguer tapume, né, para fazer estúdio, essas coisas todas. Tá, eu sei, eu consigo fazer isso, ou era motorista do rolê, né, porque eu tinha uma Kombi quando eu entrei na faculdade, né, então a branquitude criava esse lugar. Agora, quantas vezes, né, a todo momento a gente lutando para existir nas nossas narrativas, né? Então, para chegar no momento de me sentir amadurecido com os meus roteiros, foi uma luta, porque imagina, a gente está sempre tentando mandar para edital e recebendo não, né? Imagina isso dentro da faculdade, com os próprios professores e com os colegas de turma te colocando lá para baixo, né? Então, acho que essa luta por existir, né, ela passa tanto nessa sensação de que a gente pode fazer um filme, a gente pode errar fazendo filme, inclusive, e também passa por essa questão da gente arranjar o dinheiro para pagar as pessoas para que esses filmes existam, né? No doutorado agora, eu faço análise de políticas públicas e tudo mais, principalmente as ações afirmativas, né? Eu proponho coisas muito loucas lá, utópicas, mas é importante ter essa utopia. Mas olha só que louco que nos anos 90, né, quando a gente tem a lei do audiovisual, a gente não tem um cineasta negro ou uma cineasta negra que consiga viabilizar seu filme através desses recursos. E aí, quando eu coloco isso, a gente precisa chamar muito a Maria Aparecida Bento, a Cida Bento, né, psicóloga social aqui do CERT, né, e tudo mais, paulista também, mas a Cida Bento, psicóloga social negra e tudo mais, ela fala muito na tese dela de 2002 sobre o pacto narcísico da branquitude e de como que nessas comissões de seleção de projetos ou até labs de roteiro, essas coisas, todas essas labs mais abertos, que não são ligados à negritude, como a todo momento esse pacto narcísico da branquitude está colocado, né, para você validar o roteiro ou a história que vai levar o dinheiro lá da comissão e tudo mais. Então, essa luta para existir, ela está tanto no lugar da narrativa e no lugar do acesso ao dinheiro, né? E eu, como professor atualmente, professor universitário, e aí o professor universitário entendendo que tem muitos alunos de periferia, né, nessa faculdade onde eu trabalho, e alunos negros e alunas negras, né, eu sempre que posso, eu coloco filmes assim, por exemplo, Olhares Negros, lá, a série que a Safira Moreira fez no Instagram, por exemplo, que é simples, assim, se for pensar
questão de produção é simples, né? Uma narração e uma fotografia, Olhares Negros, por exemplo. Ou o próprio filme dela, Travessia, né? Que foi TCC lá na Darcy Ribeiro. Então, eu sempre estou tentando trazer tanto a história, trazer o Zósimo, trazer o Antônio Pitanga, mas trazer essa galera mais contemporânea, trazer a Yasmin Tainá com Cabela, trazer o Vinícius Silva com Deus e o Quantos Eram Pra Tá, né? Trazer a Viviane com o Dia de Jerusa, trazer a Joyce Prado com Fábulas da Vó Ita e os clipes da Lué de Luna, que geralmente a Joyce Prado dirige, né? Então eu sempre estou tentando trazer e tentando ser diferente do que foi a minha graduação, porque não tinha nenhum espelho ali, nenhum espelho preto para me nutrir e entender que as minhas histórias de fato eram potentes, né? A único tentativa de reflexão ali de espelho eram aquelas branquitudes que sempre botavam minhas histórias para baixo ou que achava inviável e tudo mais. Então, eu acredito que nutrir também, que eu já estou com 40 anos, né? Essa geração de 18, essa geração TikTok, né? Não sei, que está chegando, entendendo, querendo fazer audiovisual, querendo fazer, sei lá, realidade virtual e tudo mais, de poder entender que tem uma galera com muita dificuldade, mas fazendo os filmes, né? Seja com um edital pequeno, seja às vezes na raça, por exemplo, como a própria Yasmin Tainá, que fez o Catarse lá, e ela fez o Cabela, né? Enfim, e tem várias questões aí que eu posso falar de política pública aí, as ideias aí, porque o doutorado que eu estou fazendo, ele chegou num lugar bem interessante, acho que eu vou defender em dezembro, não sei, precisa ver com o meu orientador, mas acho que essa questão da gente entender a economia audiovisual preta e as políticas públicas, elas estão intrinsecamente ligadas, né? E as ações afirmativas também. É isso mesmo. E tem um dos filmes da sessão que fala que conhecer a nossa própria história também é uma estratégia de revolução. Então, acho que é muito por esse lado, assim, da gente entender, se entender para poder criar esses novos lugares, né? Eu acho que, como vocês falaram, como vocês vêm criando também, né? Esses espaços, essas oportunidades, esses locais criados por pessoas negras para dar espaço para que a gente conheça, né? Cada vez mais a nossa história, nossas criações, né? Nossas estéticas, o que a gente vem criando nesse tempo todo, né? E do meu ponto de vista, realmente, a característica mais brilhante assim do cinema negro é a gente falar, contar as histórias a partir das nossas próprias perspectivas, né? Então, assim, para finalizar já, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esses projetos que vocês têm em mente, o que é que vocês estão aprontando, que está no forno, que está no projeto ainda, como é que está, o que vocês têm daqui para frente, para a gente poder acompanhar. Bom, meu próximo passo é montar Lá no Alto, que é um filme que eu fiz com o apoio da Fundarp, que finalmente, depois de 4 anos, eu consegui aprovar esse filme, né? E aí é um filme que eu parto de uma pesquisa sonora para produzir as imagens e aí para fazer as imagens do filme. E no Alto Zé do Pinho, que é um bairro que tem uma efervescência cultural muito grande, que foi uma referência, inclusive, do próprio movimento Mangue Beat, mas que é uma referência, mas que trabalhou assim, independente desse movimento, já estava rolando, já existia todo um ativismo cultural formado por pessoas negras também, muito liderado assim, por Canibal, por várias... Canibal, que é vocalista da banda Devotos e tal, e aí Neito também, que não é mais... Né, enfim, a banda inteira, assim. E aí eu vou tentar montar esse filme no começo do ano que vem, se Oxalá permitir, com muita axé. E estou trabalhando num roteiro de série para TV, que tem a ver, eu sou musicista também, não sou instrumentista, mas sou formada em música, e aí todos os meus filmes, ele tem muito isso, sabe? Tem muita música, a música é uma coisa visceral, não posso tirar da minha vida nunca mais, porque é isso, então eu procuro ver música, tem som em todo lugar, em todos os filmes que eu faço, então eu parto, nem que seja da música, mesmo que não se torne filme, mas ele parte da música, ele parte desse som,
Então, Ano Alto é isso. Estou trabalhando também nesse roteiro de série para TV e no meu longa-metragem, que pretendo fazer com muita poesia, com muitas mulheres, muita poesia, também contando um pouquinho dessa história de Pernambuco, dessas poetisas daqui de Pernambuco também, sabe? É isso, vamos lá, postar, cruzar os dedos, rezar, oferecer isso para que tudo aconteça, o universo permita que tudo isso aconteça. Os projetos que eu tenho, né, que eu já escrevi e tudo mais, olha, tem tanta coisa que está na gaveta, como se diz, né? Está escrito, né? Eu lembro que em 2014 ainda eu escrevi junto com a Renata Martins, cineasta aqui de Itaquera, né? Que trabalha, acho que trabalha lá na Globo, trabalhou lá na Malhação. Roteiristazinha assim, né? Oi? Oi? Um pequeno roteirista, né? Renata Martins, nossa, e aí eu escrevi com ela, escrevi Pedro e Bianca, né, junto com outros roteiristas, e aí a gente conseguiu, com um edital da Secretaria Municipal de Cultura daqui de São Paulo, para a gente escrever Rua 9, e olha, desde aquela época a gente batalha para tentar viabilizar a produção do Rua 9, né, e aí fica sempre, quando estava o Temer no poder, aí esbarrava, teve uma diretriz da Ancine que aí tornou mais difícil para a produtora pequena conseguir arranjar o dinheiro do Prodave, né, que era do recurso do Fundo Setorial do Audiovisual, né? E aí a gente teve que se associar com uma galera branca, né, até do Olhar do Imaginário, aí o Prodave acabou, entrou o Bolsonaro e acabou tudo, né? Enfim, mas a gente tem muita coisa escrita, tem projetos muito caros, né? Eu tenho um projeto, por exemplo, que tem a ver com a Segunda Guerra Mundial em Minas Gerais, né? Olha só, né? Até conversei com o Gabriel e com o André, né, para tentar viabilizar alguma coisa e tal, mas também eles estão, coitados, não tem dinheiro nem lá, nem aqui, nem em lugar nenhum, né? Ainda mais um filme caro. Mas, além disso, tem os projetos mais baratos, por assim dizer. Eu estou terminando agora, a montadora está montando, né? Se bem que eu monto também, enfim, mas a gente conseguiu viabilizar um filme sobre o Daniel Marques, né? Daniel Marques, ele foi um poeta aqui da Zona Leste de São Paulo, também de família pernambucana, viu, Juliana? E aí o Daniel Marques, ele se destacou muito assim como poeta preto periférico bissexual, né, de vários slams e saraus. E aí, infelizmente, o Daniel ele se suicidou em 2017, né? E aí eu tô fazendo essa celebração à vida do Dani, né? É também um documentário que a gente discute a saúde mental do jovem preto, né? E discute masculinidades pretas também, que o Dani, na poesia dele, nos poemas dele, trazia muitas dessas reflexões para o povo, né? Para a galera da periferia, né? Eu desde 2010 eu estou tentando viabilizar o meu longa, e é louco, Juliana, como louco, enfim, é difícil, né? É difícil a gente ver que pelo menos eu tenho essa narrativa. Até curta eu tenho conseguido a muitos custos, viu, de conseguir edital de curta ou algo do tipo. Edital de longa nunca consegui. Eu sou campeão de bater na trave, assim, do tipo, olha, eu sou o primeiro suplente do rolê, quando tem aqueles edital, né, que, pode entrar a vaga. Menina Mulher da Pele Preta, que é o longa que eu estou tentando fazer, eu estou conseguindo viabilizar através de editais de curta, né? Consegui fazer Dara com curta afirmativo, quando existiu curta afirmativo, né, da SAV. Jennifer foi edital daqui de São Paulo. Simone foram 2 editais aqui de São Paulo também, da SPCine e do PROAC, e tem sido assim. E agora também com o PROAC fazer a 4ª história do longa, né? Que eu pretendo rodar agora em março, pelo menos agora já a gente entende que já vai ficar um pouco mais fácil a questão do protocolo Covid, né? E, assim, é um absurdo mesmo, sabe? Agora aqui em São Paulo que a gente está começando a ter ação afirmativa.
E mesmo que tenha ação afirmativa, existe uns escapes da branquitude, assim, que é insano, do tipo, enfim, participei de um edital que entrou 5 projetos brancos, 5 projetos negros, mas os editais o projeto da galera branca tinha mais dinheiro. Enfim, a gente vai percebendo essas nuances que o racismo vai ainda, né, ele se mantém ali, e o racismo se mantém também do fato da gente não conseguir acessar esse dinheiro maior, né? Se você pega a narrativa da Glenda Nicásio viabilizando o café com canela, também, assim, foi 800 mil reais, tá, foi dinheiro até que grande, foi, mas para filme não é, entendeu? Não é que nem os boy brancos que arranja 4, 5 milhões com todo esse lance do pacto narcísico da branquitude, entendeu? Então tem sido isso, tem muito projeto escrito. Eu preciso rodar a quinta e última história do meu longa, estou aqui, né, vendo como que eu faço para viabilizar, estou com aquelas leis de incentivo da cidade de São Paulo, mandei para a empresa, e assim, não rola, entendeu? É um Por mundo que só não enquanto, diz não, por enquanto. por enquanto. Por As coisas enquanto. vão acontecer com certeza. Vamos lá. Eu acho, e aí, Juliana, eu acho que nós temos as melhores soluções, a APAN, inclusive, a Associação de Profissionais do Audiovisual Negro, a gente tem as melhores soluções de política pública para o rolê, né? E eu tenho discutido isso, né, na questão do doutorado, várias questões. Uma delas, por exemplo, não é justo um jovem que entrou na faculdade, está pagando lá, mora na quebrada, mora na periferia, está pagando. Aí chega no último ano, esse jovem ou essa jovem tem que botar dinheiro para rodar o TCC dele, né? É o que eu vejo, é o drama mais frequente que eu vejo, e eu vivi isso também, né? Não ter dinheiro para rodar, entendeu? Pô, ou eu pago a mensalidade ou eu não tenho, né? A gente precisa ter uma política pública, e já existiu essa política pública, para a galera rodar os TCCs, os trabalhos de conclusão de curso, né? Uma outra coisa que eu acho fundamental, assim, o acesso aos recursos para fazer longa-metragem, série, essas coisas todas, a gente precisa sair dessa narrativa única de mercado audiovisual, que é em si uma narrativa racista. A noção de mercado audiovisual é uma narrativa racista, porque é muito fácil nos excluir dessa narrativa. É muito fácil chegar numa Netflix e falar: olha, essa temática de negro não está dando muita audiência, agora a temática é comédia, né? É como se sempre a branquitude ditasse o que é a moda, entendeu? E não, o nosso audiovisual, até por conta de reparação histórica, é uma questão de direito, tá? E esse direito, a gente consegue fomentar um mercado que aí, sei lá, vou chamar a Juliana para roteirizar, eu chamo a Safira Moreira para fotografar. E olha só como é louco que esse dinheiro vai circulando, não só no território, se for pensar assim, vou fazer o filme no meu bairro, mas entre essas redes pretas, entendeu? Então, acho que esse é o ponto essencial dessa próxima geração de políticas públicas, que a gente tem que ser protagonista delas, né, como propositores, em relação ao audiovisual, e não ficar mais nessa cantilena de branquitude, do tipo, vamos refundar a Embrafilme, para o quê? Para os brancos ficar com o dinheiro todo de novo? Entendeu? Não, acho que essa geração que se forma em cinema e começa a pressionar as políticas públicas, geração de Renata, de Joyce, da Juliana, da Viviane, eu, Vinícius Silva, Safira, essa galera toda, né? E um monte de gente. A PAN está com 800 pessoas lá, enfim. Mas essa geração, ela não vai ficar calada vendo a branquitude pegar todo o dinheiro e fazer os filmes que eles acham que tem que ser para os pretos, entendeu? Não, a gente está disputando, né? E eu acho que é salutar a Juliana em Pernambuco, né, vivendo as questões e as incongruências, inclusive, dos editais do Funcultura, né, e tudo mais, mas pelo menos a gente celebra que existe a Lei 15.307 de 2014, que garante pelo menos está na lei lá, que tem que ter espaço para preto e para a galera indígena e para a mulher, entendeu? E aqui a gente, em São Paulo, por exemplo, a gente não tem,
e nacional, enfim, é isso que é a destruição como modelo de mercado, como vocês estão vendo. Concordo. A gente tem muito que... A gente vai lutar muito, mas com certeza vão vir muitos frutos aí para dar muito orgulho pela frente, né? Eu gostaria de agradecer muito, Juliana, Renato, pela presença de vocês aqui nesse bate-papo, nessa conversa. Eu acho que justamente é nesses espaços, é quando a gente troca, quando a gente tem essas conversas, que a gente tem esse aprofundamento e constrói um cinema negro cada vez maior, né, e mais forte. E vocês querem falar alguma coisa, muito brevemente? Eu queria agradecer, dizer que eu estou super feliz de ter conhecido o Renato, ter trocado, ter lhe conhecido também, ter ouvido ele, assim, que eu já tinha escutado falar dele, mas conversar com ele, assim, pessoalmente, foi um aprendizado. Agradecer por esse momento maravilhoso, assim, de bastante enriquecedor para mim. Valeu, obrigada a todos vocês, obrigada por ter feito com que, né, fazer com que a gente queira fazer mais filmes, que a gente queira realmente contar nossas histórias e poder proporcionar essa felicidade, né, para vocês e para a gente também. Eu agradeço bastante, viu, Vitória? Agradecer a Janaína também, conheço há mó tempo, né? De estar aqui junto, né? E agradecer a Juliana. A Juliana é curioso, assim, porque eu conheço a sua obra, é uma espécie que nem aquele filme Nunca Te Vi, mas Sempre Te Amei, sabe? Acho que rola isso, né? E sempre falam muito de você, né? Principalmente a Viviane Ferreira, das suas obras e tudo mais. Aí cheguei a ver, acho que na TV pública, não lembro qual, né? Essa sua primeira obra que você rodou com o cineasta branco, né? Eu assisti. Antônio Carrilho, é meu amigo. Ele é branco, mas é meu amigo. Eu tenho amigos brancos. Eu também, enfim, mas eu assisti essa sua obra na TV aqui de casa e tudo mais. Eu venho acompanhando o seu trabalho e agradecer todo mundo aí que assistiu, tá bom? Obrigada, Jana, também. Muito obrigada, gente. E para quem está assistindo, eu deixo o convite para conferir a programação do Encontro de Cinema Negro Zósimo Bubu, Brasil, África, Caribe e outras diásporas, essa 14ª edição, que vai rolar online até 5 de novembro e de 6 a 8 de novembro no Cine Odeon. Muito obrigada, viva o Cinema Negro, viva Zósimo Bubu. Longa vida, Cinema Negro.